Bom, então hoje nós vamos falar sobre habeas corpus. Bom, começando pelo conceito. O habeas corpus é um recurso extraordinário instituído para fazer cessar de pronto e imediatamente a prisão ou constrangimento ilegal. Primeira observação que eu queria fazer em relação ao conceito de habeas corpus é o seguinte: embora aqui eu diga que é um recurso extraordinário, não existe ainda, não é pacífica a posição da natureza jurídica do habeas corpus como recurso. Eu falo que ele é um recurso extraordinário porque ele tem características extraordinárias. Ele não é, vamos dizer assim, um recurso nos moldes dos recursos que nós vimos anteriormente. Ele não exige, por exemplo, capacidade postulatória, ele não exige o preparo, ele tem características extraordinárias. Mas vamos ver daqui a pouquinho que existe uma divergência doutrinária entre se ele é um recurso ou se ele é uma ação. O habeas corpus é um meio utilizado por qualquer pessoa para cessar a prisão ou constrangimento ilegal. O habeas corpus, ele está previsto no artigo 5º da Constituição, que diz: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Daí nós depreendemos que existem dois tipos de habeas corpus: o habeas corpus preventivo e o habeas corpus liberatório. Nós vamos explicar depois. Bom, quanto à natureza jurídica, existem duas correntes que externam a natureza jurídica do habeas corpus. Uma corrente encabeçada por Galdino Siqueira e a outra corrente encabeçada por Pontes de Miranda. Veja que a briga é boa. Para Galdino Siqueira, o habeas corpus é um recurso especial pelo modo de sua interposição. Ele preenche os requisitos da adequação, ele preenche os requisitos do cabimento, ele só não preenche os requisitos da legalidade, porque não existe um prazo para a interposição do habeas corpus. O habeas corpus surge como direito do cidadão a partir do momento em que o cidadão sofre ameaça ao seu direito de ir e vir. Para Galdino Siqueira, como o habeas corpus cumpre alguns requisitos dos recursos, ele é um recurso. Para Pontes de Miranda, o habeas corpus é uma ação contra quem viola o direito de ir e vir do cidadão. Segundo Pontes de Miranda, o habeas corpus não seria um recurso porque ele não preenche os requisitos recursais. Ele não preenche, por exemplo, o preparo, ele não preenche o requisito recursal da tempestividade, ele não preenche esses requisitos recursais e, portanto, ele não seria um recurso, ele seria uma ação. Bom, para vocês, se por acaso cair na prova, nós poderíamos perguntar quais as duas posições doutrinárias sobre a natureza jurídica do habeas corpus. Você tem que explicar a posição doutrinária do Galdino Siqueira e você tem que explicar a posição doutrinária do Pontes de Miranda. Objeto, fim e tipos. O objeto do habeas corpus é o que nós chamamos de power of locomotion, poder de locomoção, o direito de ir e vir. O habeas corpus protege o direito de ir e vir do cidadão. É ele que garante ao cidadão
a sua livre circulação, não só no local onde ele mora, como no território nacional. E a finalidade do habeas corpus é cessar de pronto todo e qualquer constrangimento que for imposto a essa liberdade de locomoção. Qualquer pessoa que tente impor uma restrição a esse poder que cada um de nós temos de ir e vir, pode ensejar a interposição de uma ordem de habeas corpus. Eu disse que o habeas corpus se divide em preventivo e liberatório. No habeas corpus preventivo, é preciso esclarecer que ainda não houve o constrangimento à liberdade de locomoção. Existe uma possibilidade, existe uma ameaça de que possa haver essa violação ao poder que tem a pessoa de ir e vir. Imaginemos que a polícia esteja ameaçando uma pessoa de prisão. Quando a polícia está ameaçando uma pessoa de prisão, é possível que essa pessoa recorra a um habeas corpus preventivo. Então vamos explicar ele mais detalhadamente. Diga. Professor, como no caso dessas CPIs, quando as pessoas são chamadas para depor, elas já vão com a pessoa... Exatamente. Por quê? Vocês estão... Foi bom até você falar sobre isso. Vocês sabem que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Certo? Quando uma pessoa é chamada numa CPI, ela vai depor sobre fatos do seu conhecimento. E ela pode simplesmente se recusar a depor sobre esses fatos. Ela pode se calar. Esse é um direito dela. Nós tivemos um caso alguns meses, alguns anos atrás, que o cidadão, ao não falar, ao se recusar a prestar depoimento, foi dado voz de prisão contra ele. Nós vimos aquele caso daqueles advogados que foram acusados de estarem ajudando o Marcola, né, o PCC, que na hora que aquele advogado falou aquela frase que ofendeu o Congresso Nacional, ele recebeu voz de prisão. Na iminência disso acontecer, quando uma pessoa vai prestar depoimento, ela pede justamente o habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo, essas pessoas que estão indo prestar depoimento na CPI, ele garante que a pessoa não seja obrigada a falar o que possa lhe incriminar, e também garante que, se por acaso ele não falar o que ele não deseja falar, os órgãos do Poder Legislativo na CPI não poderão decretar a sua prisão, poderão dar voz de prisão. Já o liberatório é aquele em que já existe um constrangimento, uma violação do direito de ir e vir do cidadão. O cidadão, ou seja, o cidadão já está preso, já está privado de sua liberdade, quer porque ele está detido na delegacia de polícia, quer porque ele já foi colocado numa cela, quer porque ele já foi transferido para a penitenciária. Então, existe o liberatório e existe o preventivo. Bom, quais as características do habeas corpus? A característica mais importante do habeas corpus é a celeridade, a rapidez com que o habeas corpus deve ser atendido. Uma pessoa que está sofrendo constrangimento na sua liberdade de vir, ela não pode esperar vários e vários meses para que seja julgado o habeas corpus. O habeas corpus, ele tem um rito sumaríssimo. Ele tem um rito sumaríssimo. E ele é uma das ações, veja que agora eu já estou chamando o habeas corpus de ação, é uma das ações que, durante o recesso forense, durante
os feriados forenses, sábado, domingo e feriado, ele continua, deve continuar uma pessoa de plantão para apreciar uma prisão ilegal. Por quê? Porque o habeas corpus ele tem essa característica da prontidão, da celeridade, da rapidez. Qualquer violação ao direito de locomoção exige da prestação jurisdicional celeridade, porque senão aquela pessoa vai continuar presa ilegalmente. Beleza? Admissibilidade. Bom, o habeas corpus, como eu disse, ele respeita o requisito da admissibilidade. Quando é que o habeas corpus ele é admissível? O habeas corpus é admissível quando houver coação na liberdade de vir ilegal. Se tiver uma coação na liberdade de vir ilegal, não houver justa causa para aquela coação ao direito de ir e vir do cidadão, você tem o direito de impetrar o habeas corpus. Mas, professor, o que é justa causa? O que justifica a prisão de uma pessoa? Vários exemplos eu posso dar para vocês. Por exemplo, pessoa que está em flagrante delito, acabou de praticar um crime. Ele pode ser privado de sua liberdade, do seu direito de ir e vir? Pode. O ladrão, estava a mulher lá com uma bolsinha andando na praça, o ladrão passa, pega a bolsinha e sai correndo. O policial mais que depressa vai atrás do ladrão e prende o ladrão. O ladrão está em flagrante delito? Sim ou não? Sim. Pode ser preso? Pode. Existe uma justa causa para ele ser preso? Cabe então habeas corpus para soltar o cidadão? Nessa hipótese não. Foi decretada uma prisão preventiva porque o cidadão ele estava praticando crime, ele estava intimidando testemunha e porque havia a possibilidade dele se evadir do distrito da culpa. Eu tenho aí preenchido os 3 requisitos da prisão preventiva: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da pena. Ora, se eu tenho preenchido os requisitos da prisão preventiva e a prisão preventiva é decretada e a pessoa é presa através de mandado judicial, eu tenho uma justa causa. Portanto, não é prisão ilegal. Se a pessoa for pronunciada porque praticou um crime doloso contra a vida, homicídio, por exemplo, também, se ela for presa em virtude de pronúncia, nós vamos ter uma justa causa, a prisão é legal. Se a pessoa for presa por virtude de prisão temporária, também vamos ter uma justa causa. Ao contrário senso, se ela for presa sem que haja uma justa causa, nós não teremos mais a causa que justifica a prisão e, consequentemente, ele pode impetrar o habeas corpus. Professor, me diga aí, eu ouvi falar que normalmente um processo no juízo comum ele não pode ultrapassar 81 dias. Atenção, olha só. Do oferecimento da denúncia até a sentença, em regra, o processo penal deve ser realizado em 81 dias. Se ultrapassa esses 81 dias, já existe aí o constrangimento ilegal.